bem? não veio para aula, que ele ficou doente. Precisa Aí de a gente detalhes. ficou esse horário inteiro aqui conversando. Aí você sabe. Ai, foi? Tudo Foi. bem. Ontem, gente, né, não teve atividade, certo? A gente estava terminando o capítulo, não é isso? Nós começamos uma correção, foi da página 263, ontem, né? E nós paramos, a correção não acabou, né? Ficaram faltando só duas questõezinhas, né? Que era na página 267. Abram o livro de vocês na página 267. 267, tá bom? Abram Tia, aí. agora essas duas questões foram no caderno. Pelo menos Exato. essas duas eu fiz. Vocês não fizeram? Eu fiz no fiz. caderno. Vamos fazer. Pronto, pois peguem o caderno Eu de fiz vocês. no livro. 8 eu fiz. Pronto, pois vamos aí corrigir, tá bom? Quem é que pode ler a questão? Analise as palavras a seguir. Quem é que vai ler as palavras? Tia, qual é a página? Página Posso ler? 267. A Clara vai ler primeiro, depois você, tá, Gabriel? 214? Vamos lá, Clara. Pode começar. 267. Certo? É só essas palavras que eu lembro do quadro branco, né, tia? Isso. Mas tu vai ler, Clara, de uma por uma, tá certo? Tá. Vai. Super legal. E aí? Aí tu vai ler e a gente vai respondendo, tá bom? Vocês iriam classificar essas palavras em primitivas e derivadas, tá bom? A primeira, vocês colocaram o quê? A primeira palavra super legal, botei derivado. Também, derivada. Correto. Aí vocês podem. Quem fez no livro pode colocar. Deixa eu colocar. A primeira palavra eu coloquei primitivo. É derivado. Qual é a página? Que eu entrei agora. 267. Ok, obrigada. Por nada. Próxima palavra. Bem casado. E aí? Derivada. Derivado. Peraí, tia. A senhora está lendo de cima para baixo? A senhora está lendo de cima para baixo, da esquerda para a direita? De cima para baixo, por colunas, tá bom? Ah, eu fiz da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. E depois de super legal, eu fiz para bem humorado. Ah, porque você fez assim, né? Na horizontal. Tá? Mas a Clara tá lendo nas colunas. Depois de bem casado, tem qual aí? Cartão postal. Tia, bem casada, derivada, é, tia? Cartão postal derivado. Certo. É derivado. Cartão Derivado. postal, derivada. E próxima palavra? Desligado. E aí? Primitiva. Na verdade, também é derivada. Acertei. Desligada é primitiva, é derivada? Derivada. Né? Deriva de quê? De ligada, né? Desligada. Próximo. Bem humorado. E aí? Derivado. Eu coloquei primitivo. Derivado, tá bom? Eu coloquei derivado. Derivado. Próximo. Derivado. Desconhecer. Derivado. Derivado. Deriva da palavra conhecer. Certo? Até agora só tiveram aí palavras derivadas, né? Depois de desconhecer, qual? Primitivo. Segunda
Tia, desconhecida. É desconhecer. É derivada. Coloquei primitiva. E derivado. Segunda-feira é Derivado derivado. também. Derivada. Pronto, Clara. Pontiagudo. Primitivo. E aí, gente? Fonte aguda derivada. É É derivado derivada. também. De ponto e de agudo, né? Aí juntou, virou ponto agudo. Vem de ponta. Exatamente. Próximo. Vagalume. E aí, gente? Derivado. Derivado. Derivada. Sentimental. Não, peraí, tia. Primitiva. Vagalume é primitivo ou é derivado? Derivado. Né? Aí depois tem Derivado. sentimental, é o quê? Eu coloquei primitivo. É o primitivo. Sentimental, na verdade, Eu coloquei derivada. é derivada. Derivada de que palavra, gente? Sentimento. Sentimento, isso mesmo. É, Clara? faz sentido. Laranja. Não, peraí, tia. Inteiramente. Inteiramento. Inteiramente. Derivada. Deriva de inteiro. Derivado. Derivado. É derivada, né? Porque deriva da palavra inteiro. Próximo. Laranja. Primitiva. Primitivo. Agora, laranja, né? A primeira primitiva que a Primitiva. gente achou aí é laranja. Primitiva. Muito bem. Próximo. Passa. Passatempo E aí? derivado. Derivada. Derivada. Derivado. Depois que passa tempo. Beija. Beija-flor Derivada. derivado. Beija-flor, derivada. Primitiva. Depois de beija-flor, Pão duro. pão Derivado. duro. Derivada. Derivada. Depois De pão e duro. meia. Primitiva. Meia Primitiva. primitiva. Próxima. Inútil. Inútil. Primitiva. 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 Na verdade, inútil é derivada. Adivinha de que palavra, gente? Tia, eu pensei que fosse. Eu pensei que fosse Inútil. primitiva, tia, porque ela possui outro significado, né? Porque útil é de algo que presta e inútil já é o oposto. Exatamente, mais termo e demais, né? Quando tiver esse tipo de palavra, é derivada, tá certo? Por exemplo, feliz, infeliz, né? É derivada, tá bom? Próximo. Incerteza. Incerteza é o quê? Incerteza derivado. Derivado. Próxima. Água. Água viva derivado. Derivado. E a última, Derivado. girassol, né? Também é derivado, Derivado. Derivada. Tudo derivado. ok? Foi tudo Derivado. derivado, só laranja e meia que foi primitivo. Exatamente. Agora, vamos lá. Gabriel, pode ler aí essa mídias em contexto. Oi, tia. Vamos lá, que você havia pedido para ler. Pode ler, amor, a O meu primeira tá questão. travando muito, mas eu vou ler. A primeira questão, Isso. Mídias em onde é contexto. que tá 267. conceitos de sentido? É comum os escritores misturarem gêneros textuais. Assim, um poema, por exemplo, podem ser estruturas como receita acrescentada, ingredientes poéticos, ingrediente
Qual é? Podem ir boas receitas. Pensando nisso, produza um poema receita para que proposta na sua rede social. Procure usar a criatividade e atente para a estrutura composicional característica de cada um dos dois Composicional. gêneros. Desafio no seu poema receita. Você deve Bem, usar diferentes numerais, palavras primitivas e derivadas. Tia, isso aqui era para fazer, por exemplo, sei lá, uma receita que tinha os ingredientes poderiam ser aquele Tia, eu sentimentos, não por fiz exemplo, essa. uma colher de amizade, pitada de alguma coisa, era para ser assim que era para fazer? exatamente isso. Ou foi isso que eu Exatamente. É fiz? isso. Foi isso que eu fiz, tia. Não foi tão ótimo. Isso que eu ia dizer para vocês agora, que essa questão, ela é bem interessante, né? Bem legal. Por quê? Porque vocês iam ter que misturar dois gêneros textuais, poema e receita, certo? Vocês iriam fazer a estrutura da receita, né? Como assim, tia, a estrutura da receita? Como é a estrutura de toda a receita, gente? O que é que tem na estrutura da receita? Ela tem um modo que já tem o passo a passo e o modo de preparo. Os ingredientes e o modo de preparo. Ingredientes, eu troquei. Aí Oi. tinha uma coisa. Eu escrevi os ingredientes como se fosse um poema. E o modo de preparo, eu utilizei os ingredientes e escrevi como se fosse uma receita mesmo. Muito bem. Vocês podiam misturar os dois, era para vocês misturar os dois gêneros, né? Vocês iam fazer a estrutura da receita, né? Tendo os ingredientes e o modo de preparo, mas vocês não iriam fazer uma receita convencional. Como assim, tia? Não era uma receita convencional? Era como se fosse receita de coisas poéticas. Por exemplo, receita da amizade, ingredientes, amor, carinho, afeto, modo de preparo. Um exemplo, tá? Uma colher de amor, meia colher de respeito. Tá? Posso ler o meu? Vocês iriam fazer isso. Posso Vocês ler? fizeram isso? Quem é que quer ler? Eu fiz, tia. Eu vou ler Pode aqui. ler, Taina. Receita de bolo da união. Ingredientes: uma colher de amizade, uma pitada de amor, 2 xícaras de compaixão, meia dúzia de compreensão, uma xícara de diálogo e, para cobertura, 300 gramas de solidariedade em barra. Modo de preparo: misture a compaixão e o diálogo dentro de uma vasilha. Acrescente aos poucos a compreensão, a amizade e o amor. E bata lentamente até que se torne uma mistura homogênea. Coloque em uma forma untada com dedicação e leve ao forno por 15 minutos. Depois de pronto, derreta solidariedade e coloque por cima. Sirva para todos que você ama. Que lindo, Taina. Muito legal, Taina. Perfeito, viu? A sua receita, adorei. Né? Entenderam, pessoal, como era essa questão? Alguém mais fez assim, essa questão? Vocês perceberam como foi que o Taina fez? Ele colocou aí vários sentimentos, né, para fazer a receita da união. Ele fez igualzinho a uma receita, porém uma receita diferenciada, né, uma receita com sentimentos. E aí, alguém mais fez? E gostaria de compartilhar com a turma? Ou não? Então, terminado esse capítulo. Não fizeram? Quem não fez, né? Depois da aula, óbvio, vai tentar fazer. É super fácil, gente. É só vocês usarem a criatividade de vocês. Vocês podem fazer receita de amizade, de amor, de qualquer sentimento que vocês quiserem. Aí vocês vão usando a imaginação de vocês. Vocês viram que a do Taimon teve até cobertura. A cobertura da receita do Taimon era solidariedade, né? E no final ele ainda terminou como as receitas terminam, né? Sirva para todos que você ama. Gostei muito, Taimon. Parabéns. Certo, gente? Era dessa forma essa questão.
questão muito, muito interessante. Agora, vocês vão guardar o livro, tá certo? Podem guardar o livro. Vai pegar gramática agora, né? E a gente vai usar gramática, né? Eu tinha falado para vocês ontem Eu que já, vocês deveriam estar com o livro e estar com a gramática, né? eu já tô com o livro Peguem na aí. mão. Muito bem. Vamos aí agora, nos 20 minutinhos que nos restam, utilizar nossa gramática, Tia, ok? na gramática, o próximo conteúdo é o capítulo 5, artigo, coisa que a gente até viu. Exatamente. Nós já vimos esse conteúdo, né? A gente vai usar só como uma forma de relembrar, né? Porque é um capítulo, a explicação é bem pequenininha, esse capítulo do artigo é um capítulo bem, bem pequeno, tá certo? Porque também é um assunto bem, bem simples. Não, meu amor, não sei, tá bom? Gente, vamos lá para a gramática, página 90, tá bom? Página 90, artigo. Posso ler, tia? Pode sim, gente. Ok. Artigo, tema certo. Primeiro, o que é um artigo? A palavra A maiúscula no primeiro quadrinho da tirinha abaixo exemplifica bem o que é um artigo. Veja. Serafim. Pedro, a prova da professora Norma é sempre a prova. É mesmo, Serafim. Toda vez só cai gramática. Por isso estou decorando a gramática toda. Não vai adiantar de nada, Pedro. Para tirar uma nota boa, você tem que ser mais sábio que o Dalai Lama. Eu continuo? Ah, Ok. No texto, o emprego da palavra a contribui para entendermos o sentido do substantivo prova. Por meio dela, podemos perceber que os meninos não estão falando de qualquer prova. É a prova da professora Norma. O emprego dessa palavra em letra maiúscula sugere ainda mais exclusividade, isto é, que a prova da professora é realmente muito difícil. Como o substantivo prova é feminino, empregamos a palavra a antes dele. Se fosse, por exemplo, humor, que é um substantivo masculino, empregaríamos a palavra o antes dele. A prova da professora Norma é difícil. O humor da professora Norma é terrível. E agora? muito bem. Então, o exemplo aí que o Taimon leu é só para exemplificar, né, o que é o artigo. Não sei se vocês lembram, mas a gente até já leu essa tirinha no livro, né, de vocês. No livro de vocês tem essa mesma tirinha. Foi. Então, vamos lá, Gabriel, continue. Eu começo na página 91, né? Isso. Nos dois casos, Nos dois casos, as palavras a e o foram empregadas antes de substantivos determinados. O seu sentido é concordo com eles em gênero e número. Agora observe. Pedro quer tirar uma nota boa. Ele quer ter um desempenho melhor. Nesses dois casos, as palavras um e uma atuam sobre os substantivos que acontecem indeterminando o seu sentido. Assim, Pedro quer uma nota boa qualquer. Pode ser 7, 8, 9, ou etc. Para ter um desempenho melhor, tanto o substantivo nota quanto o substantivo desempenho está empregado com o sentido vago nas duas situações. Observe também há uma concordância de gênero e número entre as palavras um e uma e o substantivo que acontecem. Eu continuo te ler esse quadrinho? só esse quadro, aí depois a Clara, tá bom? Assim chamamos de artigo as palavras variáveis em gênero, em número, em que acontece o substantivo determinado a um indeterminado o seu sentido. Muito bem. Então, vamos lá recapitular, né?
Com as palavras de vocês, me digam aí o que é o artigo, gente. Com as palavras de vocês. Alguém me fale o que é um artigo. É como uma letra que antecede o substantivo para definir ou não, para defini-lo ou não. Exatamente, tá correto. Mas não vamos chamar de letra, tá certo? Vamos chamar de palavra, ok? Só essa mudança aí. Por quê, Na tia? verdade, é uma vogal, né? Porque realmente é uma letra, né? O A e o O, mas a gente chama esse A e esse O de palavra, tá certo? Por quê? Porque o artigo tem também o um, o uns, o uma, o umas, né? Então é a palavra, Simon falou bem direitinho o que é o artigo, né? Que determina ou indetermina o meu substantivo, né? Sendo que esses artigos podem ser separados em definidos e indefinidos, e é o que a Clara vai ler agora, tá bom? Vamos lá, Clara. 2. Classificação dos Engraçado, tia, que aqui Pode falar, Taimon. nós sempre conhecemos os artigos como definidos ou indefinidos, perdão. Aqui no livro de gramática ele os classifica como determinados e indeterminados, que tem o mesmo sentido, né? Porque tem o mesmo sentido, tá bom? Né? Porque o definido, ele determina, e o indefinido, ele indetermina, né? Tem o mesmo sentido. Só por isso, essa diferencinha, mas a mesma coisa. A gente pode continuar usando definidos e indefinidos, que a gente já está habituado. Ok? Pode ler, Clara. Classificação dos artigos. Como consequência do que vimos até agora, os artigos se classificam como determinados, o, a, os, as, indeterminados, uma, uns, umas. Observe outros exemplos no texto a seguir. Os corais se desenvolveram pela união de uma infinidade de organismos, formando associações entre seres da mesma espécie. Cada grupo de indivíduos realiza uma atividade específica, mas de modo geral estão todos fundidos fisicamente. Todos esses seres unidos representam uma colônia. Continua, tia. Tá mutado o microfone da senhora. Eu desliguei para não atrapalhar. Desculpem, pode continuar, tá claro, até o ponto. Aí eu explico e depois a gente continua. Tá. O artigo os determina o sentido do substantivo corais. Não são quaisquer seres vivos, são os corais. Já o artigo 1 determina o sentido dos substantivos a que antecede: infinidade, atividade, colônia. Quando antecede um nome próprio, o artigo definido indica familiaridade. Exemplo, a Maria chegou cedo. Esse uso é muito comum em alguns estados brasileiros, como o Ceará, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Tia, tá mutado. Vocês viram aí, né, a observação que o Taimon fez, que na gramática está como determinados e indeterminados, mas a gente já estudou que são definidos e indefinidos. Mesmo tem mesma coisa, tá? Tem o mesmo significado. E a gente viu aí, gente, que por que é que eles são separados nesses dois tipos, né? Definidos e indefinidos, ou determinados e indeterminados? Porque o A, o O, o OS e o O, eles definem, eles determinam. Quando eu digo a Maria foi embora cedo, eu estou determinando que é a Maria. Agora, quando eu digo uma menina foi embora cedo, eu sei que alguém foi embora cedo, mas eu não sei quem é, né? É uma menina, pode ser qualquer menina, certo? Por isso que são separados em definidos e indefinidos. Vamos lá. 3. Detalhes importantes sobre os artigos. Quem gostaria de ler? Se ninguém for, eu posso?
Pode ler, primeiro parágrafo, vamos lá. Eu estou no número 3, detalhes importantes. Os Exatamente. artigos são sempre empregados antes do substantivo, assim mesmo que a palavra que vier depois deles não seja originalmente substantivo. Passa a funcionar como chamamos esse fenômeno de substantivação. Os verdes são mais saborosos, substantivos do adjetivo. O brincar é fundamental na infância, substantivo do verbo. Em algumas situações, os artigos ajudam a identificar o gênero e os números dos substantivos que antecedem. Os ônibus estão quebrados. A pianista começou a tocar. Eu continuo? Pode terminar. Usamos artigos definidos antes de créditos, nomes próprios e lugares, como as que indicam países, regiões, continentes, montanhas, vulcões, lagos, oceanos, rios e ilhas. A Exemplo. Inglaterra, o Pacífico, os Andes, o Amazonas, o Norte, a Europa. Muito bem. Então, gente, os artigos, né, são uma classe de palavra que ela varia em gênero e número. Como assim? Pode ser singular e plural, masculino ou feminino. Como é que a gente vai saber isso, né? Pelo substantivo. O substantivo e o artigo, eles sempre concordam em gênero e número. Eu não posso dizer, por exemplo, né, na gramática normativa, os meninos. Por mais que isso exista na linguagem popular, na gramática normativa, a gente não pode dizer os meninos. Se os, né, que é o artigo, está no plural, o substantivo vai estar no plural. Os meninos. A gente não pode dizer também o menina, por exemplo, é a menina. Então, artigo e substantivo sempre concordam em gênero, masculino e feminino, e número plural singular. Mas a informação mais importante aí dessa página, tá certo? Que eu acredito que vocês não viram isso no livro, é que o artigo, gente, ele sempre, sempre, sempre vai acompanhar o substantivo, certo? Então, o que é que essa explicação que o Gabriel leu vem ensinar para vocês? Que mesmo que a palavra que vem depois do artigo não seja um substantivo, por conta do artigo, ela vai passar até a função de substantivo. Exemplo, os verdes são mais saborosos. Verdes, originalmente, está caracterizado, inserido em que classe gramatical, pessoal? Verdes, originalmente, de que classe gramatical? Verde, Geralmente é um adjetivo de Exatamente, qualidades. né? Qualidades ou defeitos. Exatamente. Verde, originalmente, é um adjetivo. O carro é verde, eu tenho uma blusa verde, os meus olhos são verdes. É uma característica, né? Porém, quando ele diz aí, os verdes são mais saborosos. Esse verdes passa a ter a função aí, dentro dessa frase, de substantivo. O nome desse fenômeno é substantivação, tá certo? A gente chama esse fenômeno de substantivação, ok? É quando uma palavra que não é um substantivo passa a ser um substantivo dentro daquela frase. O outro exemplo que tem aí, o brincar é fundamental. A palavra brincar é um substantivo? Não é. Originalmente, brincar está classificado em que classe gramatical? Nós ainda vamos estudar isso, mas acredito que algumas pessoas já sabem. Brincar. Verbo. Brincar é um verbo, né? Então, mas nessa frase aí, ele está acompanhado do artigo. Então, nessa frase, a função dele é
é ser um substantivo. Esse fenômeno se chama substantivação. Com as palavras de vocês. Entenderam? Me digam aí, foi que vocês entenderam dessa substantivação. O que seria essa substantivação? Quem saberia me dizer? Substantivação é como transformar alguma palavra de outra classe gramatical em substantivo. Não transformar, por exemplo, mudar a composição dela, letras, sílabas, mas mudar pelo menos o sentido, a classe gramatical. Como se ela fosse um substantivo. Lá ela tem o papel de substantivo. Exatamente, né? A gente sabe que brincar, a palavra brincar, é e sempre vai ser um verbo. Porém, em algumas frases, como essa que tem no livro de vocês, ela virou aí um substantivo. Não é que ela virou um substantivo, ela tem a função de um substantivo. E esse fenômeno eu chamo de substantivação, ok? Por que que isso acontece? Porque o artigo sempre acompanha o substantivo. Então, se a palavra que está acompanhada do artigo ela não é um substantivo, mas naquela frase, aquela palavra vai ter função de substantivo. Entenderam? E isso é a substantivação. Todo mundo compreendeu o que é essa substantivação? Sim. É bem fácil, né, gente? Esse conteúdo aí dos artigos que vocês já estudaram? Sim. Bem mais fácil porque a gente já viu no livro. Verdade. Sempre é assim, os mesmos conteúdos que tem no livro de vocês, tem na gramática, mas a gramática sempre ela traz uma explicação, é mais detalhada, uma explicação maior, alguma coisa diferente, né? Porque nós vimos no livro que os artigos eram chamados de quê? Como o Taiman falou, de definidos e indefinidos. Na gramática, a gente já viu uma outra nomenclatura, né? Que talvez vocês não conhecessem, que vocês não soubessem que tinha. Então, a gramática é sempre... Por isso que eu gosto de primeiro usar o livro e depois de mostrar, de explicar para vocês no livro, passar para a gramática, porque fica bem mais fácil de vocês entenderem, né? Fica como se fosse uma fixação, uma revisão do conteúdo que vocês já sabem ou que vocês já viram e precisa só relembrar, certo? Então, vamos recapitular aí. O adjetivo, né, é a palavra variável que acompanha o substantivo. Ela sempre vem antes de um substantivo, certo? E ela pode ser o quê, pessoal? Quanto à classificação? Definidos e indefinidos. Definidos e indefinidos. Quais são os artigos? Definidos a, o, as, os e indefinidos uma, uns, umas. Pronto. Existe mais algum artigo que não sejam esses 8? E aí? Não, pelo menos não que eu conheço. Exatamente, realmente não existe. Só existem esses 8, né? A, as, o, os, uma, uns e umas. Existem apenas esses 8 artigos. E hoje nós aprendemos uma coisa nova sobre os artigos, né? Que os artigos podem também ser chamados de determinados e indeterminados. E conhecemos também uma coisa sobre o substantivo que vocês não sabiam. Alguém já sabia? A substantivação. Não sabia não, tia. Pois é. Eu acredito que ninguém aqui ainda sabia disso, né? Porque no livro não tinha. Essa informação veio ser contida aí dentro da gramática. Aí agora vocês já sabem. Quando, se, por exemplo, vocês fossem analisar uma frase, como, por exemplo, essa frase que tem no livro de vocês, o brincar é importante. O brincar é verbo, mas nessa frase é o quê? Está funcionando como o quê? Substantivo, né? No caso, vocês vão dizer assim, tá certo? Ó. Se for um adjetivo que virou, que tem a função, se for um adjetivo que tem a função de substantivo, substantivação do adjetivo. Se for um verbo, substantivação do verbo. E seja qual for a classe gramatical, eu vou chamar de substantivação de tal classe gramatical.
certo? A atividade de vocês vai ser na gramática. Vou deixar lá no Google Sala de Aula, gente. O que é que está acontecendo? Tia, não sei quantas páginas, tia. Tia, da página 93, atividade? Isso. A minha já tá feita, 93. Já? Já. Tia, a minha não tá fez feita ainda. não, tia. A A minha minha não não tá fez. feita. A A minha 94, não tá feita. 97, 96, Você fez 98, adiantado, porque a 99. tia não passou nada ainda. A tia não passou isso não, mano. Então, está adiantado, né? Então, pronto, se já fez, tudo bem. Né? Mas eu ainda não havia Tia, vai ser até, a senhora vai passar até a 90. Vai ser a A senhora vai passar até a 93, 90. vai ser só até a 95, tá bom? 93, 94 e 95. Ok? Com essas Tá três ótimo. 3 páginas. Ok. Gente, está tendo um problema que algumas pessoas, né, a maioria, acredito que com vocês também aconteceu, não estão conseguindo me mandar atividades pelo Google Sala de Aula, tá bom? Eu acredito que a memória do meu Drive, que é para onde vão as atividades de vocês, porque quando vocês mandam lá para aquele Google Sala de Aula, tudo que vocês me mandaram vai diretamente para o meu e-mail, tá certo? E eu acredito que o meu e-mail está cheio, certo? Por isso, não tem mais como ninguém mandar fotos para mim lá pelo Google Sala de Aula, E se certo? for um vídeo? Eu acho, não é, amor, é porque eu tenho muitos alunos, certo? E nem vocês conseguem me mandar atividade, e nem se eu quiser passar uma atividade no caderno pelo documento, por exemplo, eu também não consigo enviar para vocês. Eu tenho que digitar lá no próprio Google Sala de Aula. Porque como muita gente me manda, né, fotos de atividade, vai tudo para o meu e-mail e enche a memória do meu Drive, que é lá no e-mail. Eu não sei se eu vou ter que apagar, certo? Eu vou falar com alguém que entenda. Se eu vou ter que apagar tudo que vocês já me enviaram, certo? Para ter memória. Não sei como vai funcionar, mas qualquer coisa, se não conseguirem mandar pelo e-mail, podem me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Não tem problema. Igual eu faço, Tia, né, eu tia? tenho mandado pelo Google Sala de Aula e tem dado certo. Ele sempre diz trabalho enviado. Mas começou Não isso quer dizer que a ontem. senhora não recebe? Não, nisso. Se não der, não consigo receber. Quando você manda, ele vai aparecer lá embaixo assim, mensagem não enviada, tá certo? Aí não chega até o meu e-mail, certo? Mas se acontecer Certo. isso, aí vocês podem me mandar pelo WhatsApp que eu vou tentar resolver esse problema, tá bom? Acho que eu vou ter que apagar algumas atividades, certo? Beijo, Ok. gente. Bom fim de Tchau, semana tia. Fique com Deus. e até segunda-feira. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, tia.